exposição. Nenhuma exposição no mundo conseguiu fazer isso, essa exposição digital, e está sendo um sucesso. Tivemos o Freio de Ouro ontem, com sucesso total, com chuva, como tem que ser, todo o barro, né, que sempre acontece. Nem o digital tirou a chuva. Nem o digital tirou a chuva. Então, é uma coisa extraordinária que nós estamos vivendo, e assim eu estou tendo a oportunidade de não faltar nesta também, né, porque aí eu seria, bom, não fui numa, estamos. E eu queria, então, agradecer demais os colegas que participarão aqui do nosso painel, o Alexandre Mânica, o Bernardo Viana Weirich, o Edson Bintti e a Carolina Buffler. Então, teremos uma bela exposição com esse tema espetacular que está aí hoje, que é a Lei do Agro, trazendo grandes indagações da sua efetividade, do que ela trará efetivamente de novo. E certamente aproveitaremos muito aqui nossa reunião para esse aprendizado, lançando o livro também do nosso querido Alexandre Mânica, Lei do Agro. Então, um momento de muita alegria para mim e para todos da nossa comissão podermos estar aqui participando, e desde logo agradecendo ao Leonardo por esse convite, por abrir esse espaço, né, que ele já é um participante da nossa comissão, seguidamente está lá conosco, abrir esse espaço para que pudéssemos trazer essa bela discussão aqui a todos os nossos amigos, não só advogados, mas todos que têm interesse sobre esse tema em todo o Rio Grande do Sul e em todo o Brasil. E agradecer também à Secretaria da Agricultura pela disponibilização aqui do ambiente, né, com o devido... atendendo a todas as exigências que temos hoje em relação à pandemia, e nos abriu aqui para podermos cumprir com a nossa tarefa aqui, com conforto, aguinha, temos aqui alguns acepipes aqui para o horário, então agradecendo a toda a equipe aí também pela atenção. É com você, Leonardo. Bem, meu querido Ricardo Alfonsin, quero cumprimentar a todos que estão nos acompanhando, todos os internautas, quero saudar o Alexandre, ao Bernardo, a Caroline, ao Edson Bintti, agradecer também a disponibilidade deles e dizer, Alfonsin, que essa tua manifestação ali antes que nós conversávamos e agora reiterando aqui, me encheu mais ainda de alegria. Eu estou iniciando essa segunda-feira muito feliz pelo que nós estamos conseguindo realizar. Tenho dito, uma exposição e um evento que entrarão para a história por 3 razões, além de outras, mas basicamente por 3 razões. Realizar uma exposição nesse formato híbrido, com a qualidade que nós estamos conseguindo realizar, num ano de pandemia, de seca, como o Rio Grande não tinha desde 2012, e de crise econômica, por si só, já é um feito histórico. Segundo, nós não conseguiremos fazer a comemoração que o Parque Assis Brasil, esse lugar que nós nos sentimos tão bem e que tu acompanhas há tanto tempo. Esta comemoração, esta festa grandiosa ficará para o ano que vem. Mas com esta exposição, com essa Expo Inter 2020, nós não estamos deixando passar em branco essa data tão significativa para nós gaúchos. E terceiro lugar, que eu acho que vale a reflexão de todos que estão nos assistindo. Esta exposição, essa Expo Inter 2020, ela é tão importante quanto aquele movimento há 50 anos atrás que tirou a exposição do Menino Deus e trouxe para o Parque de Esteio. Aquele ato projetou a exposição 50 anos para o futuro, que é onde nós estamos hoje, relembrando estes 50 anos que passaram. E eu tenho certeza que esta exposição, neste formato digital, que ficará, porque toda esta plataforma e tudo isso é um legado que fica para as próximas edições. Esta plataforma continuará no ar para as próximas edições. Então, sem dúvida nenhuma, isto projeta a Expo Inter para o mundo inteiro, né? Nós dizíamos que a Expo Inter se transformou internacional porque os países invadiram o Parque Assis Brasil, vieram representações de diversos países. E agora nós fazemos o movimento inverso. A Expo Inter invade o mundo inteiro. Tem gente nos assistindo na Austrália, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, na Argentina, no Uruguai. Então, esse é o terceiro aspecto que a Expo Inter está literalmente se projetando para o futuro. E essa exposição, Alfonsin, eu dizia da minha alegria, a minha alegria triplicada em te fazer não falhar em nenhuma edição, né? Mesmo com o ano de pandemia, este grande defensor
do agronegócio, um advogado que dedicou a sua vida na defesa do agronegócio, foi o primeiro presidente da Comissão Nacional do Agronegócio, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Ricardo Alfonsin, preside a nossa comissão da OAB do Rio Grande do Sul. Então, te ter aqui, a tua trajetória, a tua vida em defesa do produtor e defesa no campo judicial, inclusive, não só nos espaços que tu ocupa, né? E o trabalho frente à comissão que tem produzido tanto conteúdo fundamental e que tem sido uma comissão que honra as tradições da nossa OAB do Rio Grande do Sul, que desde 2007 vem num novo formato, com a OAB do Rio Grande do Sul com muita credibilidade, de forma apartidária. A OAB do Rio Grande do Sul não tem posição político-partidária. A OAB do Rio Grande do Sul, a sua ideologia é a Constituição Federal, o seu partido é o Brasil, e a OAB do Rio Grande do Sul tem mostrado isso desde 2007. Mostrou com Cláudio Lamáquia, com meu irmão, que teve 2 gestões, mostrou com Marcelo Machado Bertolucci, grande presidente, e nessas últimas 2 gestões também com brilhantismo o Ricardo Ferreira Breyer. Então, para mim, que sou conselheiro da OAB, que vivo a ordem também intensamente desde 2007, aliás, nós vivemos ela bem antes, né, Alfonsin, mas que nós vivemos ela intensamente na administração da OAB do Rio Grande do Sul desde 2007, é motivo de muita alegria ter este evento, te ter aqui e conseguir fazer esse feito histórico, a Expo Inter 2020. Muito obrigado, Leonardo. Uma alegria poder estar contigo aqui e com esses queridos colegas. Vamos desde logo, então, dar início aos nossos trabalhos. Se me permite, só eu também queria cumprimentar o Alexandre pelo lançamento do livro. Pois é. Eu cumprimentei a todos pela presença, agradeci, mas cumprimentá-lo também pelo lançamento do livro. Então, vou passar a palavra desde logo para o Alexandre, para ele fazer aí, são tantos os temas, né, Alexandre, que para fazer um resumo não é muito fácil. Nós vamos pedir com o teu poder de síntese, né, que nos traga aí um resumo do que consta dessa tua importante obra nesse momento para esclarecer essa questão da lei do agro, que traz tantas novidades, modificou tanta mandou tantas leis, como a lei da alienação fiduciária, a lei da aquisição de terras por estrangeiros, a questão de terras de fronteira, assim nós vamos uma quantidade de legislações que ela modificou para enquadrar nessa modernização que traz a lei do agro. Então, o Alexandre, que integra o Mânica, Mourão e Vieira Advogados, lá de Santa Maria, professor, então está com a palavra por 15 minutos. Obrigado, uma boa tarde a todos. Cumprimentar os nossos colegas, queridos colegas aí de painel, né? O doutor Ricardo, nosso eterno presidente, influente nas lidas do agro e nosso inspirador, né, de tantos debates. Leonardo, mestre Edson, o Bernardo e a Caroline, né, grandes amigos aí que a gente tem o prazer de conviver de forma mais intensa nos debates da comissão. Queria dizer para vocês que o tempo é bastante curto, né? Eu acho que alguns probleminhas de transmissão aí acabaram atrasando um pouco. Então, como nós vimos conversando antes aqui da abertura, eu acho que o debate ele é sempre mais interessante do que qualquer explanação isolada, não é? Então, eu vou tentar ser o mais breve possível aqui na apresentação do livro, desde já agradecendo a oportunidade de lançamento desse nosso livro, agradecer de primeira mão aos demais autores aí, meus sócios, meus amigos, o Pablo Mourão e o Lucas Vieira, que trabalharam intensamente também na realização dessa obra, e dizer que, para nós, o grande objetivo, nós temos, assim como todos os membros da comissão aí e demais colegas, a gente vive intensamente essa lida do agro, não é? Então, a gente tem, assim, o desafio de
conseguir conciliar aquilo que está posto na legislação, não é, com os desafios econômicos e práticos do setor. E dentro dessa lida diária, né, as maiores dificuldades que a gente consegue enxergar, não elas estão justamente nas inseguranças jurídicas postas pela nossa legislação, não é? E às vezes pela interpretação do judiciário. Então, o que a gente, assim que surgiram os debates da MP do Agro e também da conversão da lei, nós entendemos, não é, que havia um desafio maior naquele momento de conciliar, não é, as principais mudanças introduzidas pela lei com o que está acontecendo no mercado, não é, porque o setor, a cadeia como um todo, ela tem um mundo à parte, não é? Ela, ao contrário do que às vezes a imprensa noticia, não é? Os autores noticiam de que o agro é pujante, o agro está blindado de crises, o agro está sempre crescendo. A gente sabe que a realidade ela é outra. Não é? Ele sofre com problemas climáticos, ele sofre com problemas de crédito, ele sofre com problemas cambiais, ele sofre com problemas logísticos. Então, o grande desafio, não é? E sem dúvida nenhuma, eu acho que os nossos legisladores, não sem dúvida nenhuma, provocados pelos diversos setores, eles foram, dá para se dizer, muito felizes na construção dessa nova legislação, sob vários aspectos. Obviamente que tem algumas imperfeições, não é? E alguma coisa ainda vai depender de interpretações, não é? Ou então de um aperfeiçoamento legislativo, mas a gente pode dizer que, sem dúvida nenhuma, os principais gargalos que a gente enfrenta hoje, que especialmente naquilo que é o estímulo do crédito privado, não é, ou da viabilização do crédito privado para o setor de estímulo. A gente está passando por um momento de Selic a 2%, 3%, enquanto tem uma oferta enorme de crédito que poderia estar sendo canalizado para um setor produtivo que tem um crescimento reconhecido, mas ao mesmo tempo esse dinheiro não vai porque não existem instrumentos juridicamente seguros que permitem a canalização desse recurso, não é? Então, o nosso livro, ele de alguma forma, ele busca a interpretação de cada uma dessas modalidades de alterações introduzidas pela lei, de maneira a auxiliar que esses agentes ativos da cadeia, não é, tenham uma interpretação, um entendimento um pouco maior sobre isso, permitindo, sim, que aí se aumente a circulação de crédito, se estimule a participação de outros agentes que até então não operavam no agro, não é? Esse é o grande desafio. O que a gente busca? Obviamente, nós não vamos ter tempo suficiente para analisar, e talvez vou deixar para os demais participantes aí fazer análises pontuais, não é, em cima de questionamentos pontuais, onde a gente pode contribuir também. Mas o que a gente percebe é que o ambiente jurídico no agronegócio que existia antes da lei do agro, ele estava um pouco dissociado do ambiente econômico. Tá? E o que se buscou com essa nova lei, com a lei do agro, é trazer um equilíbrio e trazer um diálogo entre o ambiente jurídico e o ambiente econômico, de maneira que a cadeia possa crescer como um todo, não é? Então, a partir do momento que a gente tinha o ambiente de insegurança jurídica, o custo do crédito era muito elevado. O custo do crédito era muito elevado, né? E a gente sabe que ele existe, as CPRs de gaveta e as CPRs registradas das formas mais diversas que até então, não é? A taxa de juro cobrada em cima desse título era altíssima, inviabilizando o produtor, e não era culpa de quem fomentava, não é culpa de quem. Por quê? Porque existia uma inadimplência muito alta, existia uma insegurança jurídica muito grande sobre isso, não é? Então, o que a gente busca aqui, a questão mesmo da variação cambial, não é? A ausência
da possibilidade, ou pelo menos havia essa divergência da possibilidade da correção pela variação cambial. Ela praticamente inviabilizava qualquer recurso estrangeiro na aplicação de viabilização do setor ou de fomento do setor. Então, o que a gente analisa aí dentro dessa obra é de uma forma um pouco mais detalhada a aplicação prática dessas alterações, a possibilidade dos registros eletrônicos, da circulação com menor custo de transação desses títulos, não é? De maneira a trazer segurança, de maneira a viabilizar, a reduzir a assimetria de informações. Quer dizer, eu buscava lá um produtor X, que eu queria saber o nível de endividamento dele, eu não teria como saber, porque ele podia ter 3, 4, 5, 6 CPRs de gaveta, com diversas indústrias ou com diversos entes de fomento, não é? O que a gente vai ter a partir dessa nova legislação, talvez seja uma paridade de informações, uma segurança jurídica maior do ponto de vista de registro, uma garantia, digamos assim, muito mais eficiente a partir do patrimônio de afetação, que é uma discussão muito grande que nós tínhamos até então, quer dizer, a hipoteca, a alienação fiduciária, não é? Tudo isso a gente sabe que trazia uma insegurança muito grande do ponto de vista jurídico, especialmente quando o agro começa também a ser o holofote das RJs, das recuperações judiciais, não é? Então, quando a gente tem uma série de alterações, quando a gente tem requisitos, a ampliação de requisitos, quando a gente tem postulação, a ampliação dos agentes, não é? Ou seja, eu hoje sou uma empresa que presto serviços em outras áreas, tenho a produção industrial de outras atividades, mas eu tenho lá no meu objeto social a produção agropecuária, independentemente da proporção que eu tenha. Eu posso, sim, me utilizar desse título como instrumento de viabilização de crédito, coisa que até então eu não podia. Não é? Uma vez que estava restrito a produto rural, sem a especificação do que, eu tinha que sujeitar aquilo à análise do judiciário, se era possível ou não enquadrar aquilo como um título rural, de produto rural. Então, resumidamente, já encerrando, porque eu acho que o grande objetivo desse nosso painel aqui é o debate, não é? Queria agradecer também o deputado Jerônimo Guerra, que prefaciou o nosso livro, não é? Que é um batalhador pelos desafios aí, pelos objetivos do agro, não é? E o doutor Luciano Tim, não é? Que fez a apresentação do nosso livro. No mais, gente, era isso. Gostaria novamente de agradecer pela oportunidade de apresentar a obra, não é? Espero que a gente tenha contribuído de alguma forma para, digamos, para melhor compreensão dessas alterações legislativas que estão, e sabendo que muitas coisas ainda vão mudar, porque o direito é dinâmico e as atividades são dinâmicas, não é? Então, nós não temos a pretensão de esgotar nenhum tipo de entendimento, né? Muito mais hoje, na área do direito, a gente tem a pretensão de provocar discussões e entendimentos sobre o que está sendo posto. A minha apresentação aqui, a palavra aí para o nosso presidente, agradecendo mais uma vez a oportunidade. Muito bem, Alexandre, muito obrigado. Certamente que a tua obra servirá de referência sobre esse tema, né? E ainda debateremos e teremos oportunidade de ouvi-lo mais vezes com esse seu conhecimento sobre o assunto. Desde logo passo ao nosso colega também, integrante da nossa comissão do Direito Agrário do Agronegócio, o Bernardo Viana Weirich, que vai nos tratar a digitalização do agro, né, que vem acontecendo. Nós temos, isso vem de forma bastante rápida, até para minha surpresa, acontecendo. Muita gente trabalhando para que isso aconteça, para simplificar as operações de crédito, tudo isso. E agora na lei do agro também, né, os títulos, especialmente a CPR,
entra na digitalização, entra na forma eletrônica, e nós temos aí grandes novidades acontecendo, e o Bernardo tem trabalhado bastante sobre isso, né, tem se dedicado a esse assunto, e então eu passo a palavra àquele que integra o escritório Araújo Advogados lá de Curitiba, que presta assessoria a muitas cooperativas e tem um trabalho forte no agro em todo o país e no exterior também, né? Um escritório, meu querido Araújo é um grande figura, grande conhecedor também do sistema, e o Bernardo é um dos seus grandes expoentes aí, que representa o escritório aqui no Rio Grande do Sul, fica sediado lá em Cruz Alta. Então é com você, Leonardo, para falar sobre esse tema da digitalização e os títulos, a questão eletrônica dos títulos, tudo isso. Perfeito, muito obrigado, presidente. Eu, antes de mais nada, quero cumprimentar a ti, doutor Ricardo, pela sempre proatividade que nos traz e nos representa tão bem, tanto o agro como um todo, mas a nossa classe, a advocacia, que milita em favor desse setor tão importante. Então, vai um carinho e um abraço especial a ti. Queria cumprimentar também o doutor Leonardo, nosso querido presidente aí da FEBRAC, que exerce um papel muito importante, principalmente na realização dessa Expo Inter tão desafiadora que está sendo a desse ano de 2020. Cumprimentar também meus colegas de mesa virtual, o Edson, a Carol e o meu amigo Alexandre, e também cumprimentar todos que nos acompanham, especialmente os nossos colegas de comissão, a qual a gente representa com muito orgulho aqui e aceitamos, então, esse desafio de falar um pouco sobre as novidades nesses processos de digitalização. Muito bem, eu vou fazer um overview rápido aqui, porque também esse debate é importante que seja dinâmico e com um bate-papo de perguntas e respostas, embora essa minha matéria que me foi incumbida, ela tem alguns aspectos técnicos que eu vou colocar aqui rapidamente e eventual questionamento a gente faz aí num bate-papo de perguntas e respostas. Primeiramente, então, é importante contextualizar a importância dessa digitalização do agro, né? Nós tivemos aí, os negócios em meio eletrônico, eles não são propriamente uma novidade, correto? Mas, principalmente num cenário de distanciamento social, esses processos todos se aceleraram. É certo que nós tivemos um avanço muito substancial a partir do momento em que nos foi colocado todas as restrições por conta da pandemia. No agronegócio, em especial, isso já existia, essa dificuldade ela já era inerente por conta de que todos os agentes econômicos eles não estão próximos, ou seja, o produtor está lá no campo, está no interior, e os outros agentes, os agentes financiadores, os bancos, as agências bancárias, as cooperativas, as cerealistas, elas estão, de certo modo, na maioria dos casos, inseridas dentro do ambiente urbano. Então, esse distanciamento, por si só, nesse setor econômico, ele é um desafio. A digitalização é um desafio. E, em sendo assim, a gente sabe que se perdia muito em tempo, e é dinheiro, como diz o jargão. Então, esses entraves todos de formalização, por exemplo, a necessidade de reconhecimento de firma, quando a assinatura é física, enfim, todos esses processos burocráticos, e o nosso país é especialista em burocracia, dificultavam e, no fim do dia, deixavam de gerar riqueza por conta justamente desse gap, desse atraso entre o produtor que está lá no campo produzindo e todo o arcabouço que precisa ser formalizado para efetivamente impulsionar, e aqui a gente vai focar na concessão do crédito, tratar então especificamente sobre a CPR, que embora a lei do agro, como o Alexandre comentou, ela trouxe aí uma série de inovações e reformulações nos títulos como um todo. Nós sabemos que a CPR é o título
mestre, é o título mais importante do financiamento do agronegócio hoje. Então, a gente vai focar naquilo que a 13986, a Lei do Agro, trouxe de alteração, dando essa modernização que diz respeito aos processos digitais. Feito, então, essa introdução, importante a gente pontuar aqui uma confusão comum que é feita, que a gente observa no mercado, uma confusão que é exatamente a questão da CPR escritural e da CPR digital. Muito se fala em CPR digital e essa falta de clareza na própria lei, ela acaba gerando essa confusão. Não são sinônimos. A CPR escritural, ela não é sinônimo da CPR digital. Escritural é o oposto de cartular, a rigor da lei, certo? Então, o título eletrônico ou título digital, que aqui a gente pode tratar como sinônimo, ele simplesmente é o contrário de um título físico, um título emitido de forma analógica ou em papel, certo? Então, isso é importante da gente pontuar, porque a lei, antes da alteração da lei da 13986, a lei da CPR tratava muito brevemente no artigo 19 sobre a CPR cartular e escritural. Então, a rigor da lei, nós temos dois tipos de CPR, a CPR escritural e a CPR cartular. E a CPR digital é apenas um formato de CPR, certo? Então, o que nós tínhamos na lei anterior, na lei 8929 anterior à alteração, era, lá no artigo 19, se falava que a CPR seria cartular antes do registro, ou o registro para que a CPR pudesse ser negociada em mercado de balcão e de bolsa, certo? Então, a partir do momento que a CPR fosse registrada, ela passava a ser escritural. Quando ela não era registrada, ela então era cartular. Então, o fator determinante para a CPR cartular e para a CPR escritural era exatamente o registro na entidade para efeito de transformar o papel CPR num ativo financeiro para comercialização. A lei, antes da alteração, tratava dessa questão da CPR escritural e da CPR cartular dessa forma. Muito bem. Com a alteração da 13986, tivemos a inserção do artigo 3º-A, tá certo? Que trouxe essa mesma possibilidade de emissão cartular e escritural, ou seja, ela repetiu nesse aspecto a possibilidade de emissão dessas duas formas de CPR. No entanto, a definição das duas, a lei não trouxe. Ela vai falar o que será uma CPR escritural, e aí nós precisamos, na interpretação da lei, entender que, por eliminação, a CPR cartular é aquela que não é objeto de lançamento em sistema eletrônico de escrituração. O que é isso? O parágrafo 1º do artigo 3º-A, ele vai falar o seguinte, que a emissão na forma escritural poderá valer-se de processos eletrônicos ou digitais, certo? E deverá ser objeto de lançamento em sistema de escrituração. Então, por eliminação, o que é CPR cartular? É aquela CPR que não foi gerada e lançada em sistema eletrônico de escrituração. Portanto, o que fica da alteração é que a CPR escritural ela vai ser necessariamente uma CPR digital, certo? Porque ela não tem materialização, e aqui a gente pode resgatar o princípio da cartularidade, que pode gerar uma confusão, porque esse princípio ele foi concebido num tempo em que todos os títulos eram materializados em papel, mas não necessariamente a CPR cartular ela tem que ser materializada em papel. O princípio da cartularidade, na verdade, ele é o indicativo de que o crédito se incorpora ao título,
certo? Mas não significa que esse título tem que ser materializado em papel. Esse título pode ser um título digital, que a doutrina especializada chama de título documento nato digital, que é aquele que já nasce digital. Então, o importante aqui, esse esclarecimento, que a CPR, hoje, do jeito que ela está, como nós não temos ainda um sistema regulamentado pelo Banco Central, um sistema de escrituração para a emissão de CPR, toda a CPR, ela é uma CPR escritural, conforme o raciocínio que nós construímos, por eliminação, se a CPR não é lançada em sistema eletrônico de escrituração, ela é escritural. Uma CPR digital hoje é aquela CPR que ela é um documento nato digital, ou seja, ela nasce digital e ela conta com a assinatura eletrônica. A lei trouxe expressamente o que não tinha antes da alteração pela lei do agro, ela trouxe expressamente a previsão da assinatura eletrônica. Lá no artigo 3º, onde trata dos requisitos de emissão da CPR, tem um adendo lá que fala e permite a assinatura de forma eletrônica. Essa é uma novidade, já é uma roupagem para a norma que leva em conta exatamente essa necessidade de agilizar os processos para que se tenha mais efetividade, se fomente de verdade a cadeia. Bom, a lei nova vai tratar de outra distinção importante que a gente precisa fazer, que a nova redação da lei, ela trata do registro do depósito, duas coisas distintas. A lei anterior não tratava, ela simplesmente no artigo 19, ela previa o registro em entidade autorizada pelo Banco Central e não falava em depósito, certo? E esse registro era único e exclusivamente para transformar a CPR num ativo financeiro. A nova lei, a partir como já tem sido propagado a partir de 2021, de janeiro de 2021, toda a CPR terá que ser registrada em entidade autorizada pelo Banco Central a exercer atividade de registro, ou então depositada em atividade autorizada a exercer o depósito centralizado de ativos financeiros. Essa distinção é novidade na lei, e é preciso que a gente entenda o que vai ser registrado e o que vai ser depositado. Por que essa distinção? O depósito é exatamente quando o título está materializado em papel, ou seja, CPRs não digitais terão que ser depositadas. E a lei prevê que, a partir do momento do depósito dessa CPR que nasceu em papel, ela passa a ser escritural. Existe, é verdade, uma confusão, e por isso tem que ter muita atenção na hora de interpretar isso, e aqui a gente não consegue, pelo tempo exíguo que temos, não vamos conseguir botar isso, mas o importante de deixar claro aqui é exatamente essa diferença. O depósito, então, será aquele ato onde se tem uma CPR materializada em papel, e o registro é aquele que é feito quando se tem uma CPR eletrônica, CPR digital, por assim dizer, que é a CPR que nasce eletronicamente, nasce digitalmente e conta com assinatura eletrônica. 2 minutos. 2 minutos. Vamos lá. Nesse sentido, então, acho que é importante a gente trazer rapidamente uma regra. A B3 hoje é a entidade autorizada a fazer esse registro, certo? Então, lá no artigo 16, ela vai tratar desse registro. É importante deixar isso aqui mencionado para que depois os nossos colegas e os interessados aí possam se debruçar em cima disso para entender isso que a gente está trazendo aqui, porque realmente, como eu disse, não é um assunto fácil, mas isso está no manual de normas da B3, onde ela vai tratar dessas questões de registro e de depósito da CPR. Tá certo? Com relação à assinatura, é importante a novidade que a lei trouxe, que determina, então, como eu já mencionei, a previsão expressa que não tinha, tá? A previsão expressa da assinatura eletrônica nas CPRs. Lembrando que a assinatura eletrônica é gênero
da qual a assinatura por certificado digital é espécie. Essa é uma outra confusão que às vezes a gente percebe, mas é importante que se saiba que existem várias formas de assinatura eletrônica. Tá bom? Então, presidente, eu acho que pelo nosso tempo aqui, eu tentei fazer o mais rápido possível aqui, cobrir e jogar, pelo menos jogar em pauta essa discussão, trazer a relevância disso, como os nossos colegas que nos antecederam e como falaste, presidente, é importantíssimo para o desenvolvimento do agro, realmente que esses processos sejam mais automatizados possíveis, para que a gente possa ter a concretude da lei nova, da lei do agro, que tem exatamente essa intenção, como o Alexandre mencionou, de trazer agilidade, de trazer efetividade para esses processos de concessão de crédito e fomento, e aí sim alavancar de verdade o setor produtivo, que é tão importante para a nossa economia. Muito bem, muito obrigado, Bernardo. Essa questão é importantíssima, porque sem a digitalização da CPR, as novidades, a questão do acesso com a CPR em moeda estrangeira, o acesso do mercado internacional ao agro brasileiro ficaria impossível se não tivesse a digitalização, né? E são questões aí que a lei cria, né, vários títulos, novos títulos, e aproveita os que já existiam. Nós temos assim uma sopinha de letras aí de tantas situações que temos de títulos, LCDA, CDCA, aliás, CDA, CRA, e aí letra de crédito agronegócio, assim nós vamos ter aí uma quantidade de títulos que, para explicar tudo isso, só quem conhece o mercado financeiro e quem está trabalhando com isso há muito tempo e que agora continua com isso. O nosso querido Edson Bintti, que foi superintendente do Banco do Brasil em mais de um estado do país, e esteve aqui no Rio Grande do Sul por 4 anos, 5, Edson, 5, né? Tá sem som, Edson. Presidente, eu estava lembrando agora aqui, doutor Ricardo, que o Edson Bintti não falhou nessas últimas Expo Inter nenhuma. Nós vamos ter que arranjar um outro evento para ele vir ao parque aqui. Foi homenageado pela FEBRAC o ano passado. Exatamente, foi um dos homenageados da FEBRAC Medalha o ano Paulo Brossar. Medalha Paulo Brossar. Isso aí não é uma pouca coisa, hein? Então, é como diz o Paulo Sérgio, para te ver com quem está te metendo. Só para ver quem está lidando. Quem está lidando. Então, o Edson agora aposentado, já faz 2 anos, creio, 1 ano e meio, por aí, e está trabalhando no assunto. Ninguém mais que ele poderá nos explicar o mercado financeiro, como é que recebe isso e o que de efetivo teremos a partir daí com a lei do agro. Com você, meu querido Edson. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? É um prazer muito grande estar aqui nesse momento diferente, mas foi digital e presencial também, né, nessa forma mista. Mas eu queria te agradecer, Ricardo, pelo convite, a você, ao Leonardo Bamac, a 2 queridos amigos. Leonardo fazendo um trabalho extraordinário junto à FEBRAC. E o Ricardo Alfonsin, para quem não sabe, o mais novo cidadão porto-alegrense. Então, parabéns, Ricardo. Muito bem. O Rio Grande do Sul e Porto Alegre reconhecendo o seu extraordinário trabalho em prol, diria, de todo o Rio Grande do Sul, não apenas da OAB e do Agro Gaúcho. Parabéns e obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui. Eu quero saudar também os nossos amigos painelistas, o nosso querido amigo Bernardo Viana, nosso sócio na BWZ, a nossa jovem corretora, a Carolina de Pietro, que eu tive o prazer de conhecer hoje, o Alexandre Mani. Alexandre, eu vi atentamente a sua explanação e quero te parabenizar a você e aos demais autores, não apenas pelo conteúdo que você rapidamente passou para nós, mas pela oportunidade dessa obra. A 13986 está trazendo para o agronegócio um mundo de oportunidades, mas também uma necessidade de interpretação
que o Bernardo trouxe um pouco para nós e você nesse livro, que é fundamental para o entendimento que vai se dar aos poucos dessa nova lei. E é uma lei que traz no seu bojo uma série de possibilidades. Como nós vamos partir para um debate em breve, eu vou me ater a 4 questões fundamentais que dizem respeito ao mundo do crédito. O crédito, ao meu ver, assim como o Leonardo falou, da Expo Inter de 50 anos atrás e de hoje, a meu ver, o crédito no Brasil vai ter pré-13986 e pós-13986. Tamanha é a abrangência, a profundidade e o alcance dessa lei. Não foi construída, obviamente, de uma hora para outra, mas que traz um horizonte para o agronegócio disruptivo, inovador, eu diria até ousado, e vai fazer com que os agentes do agronegócio, de modo geral, aí incluído especialmente as instituições financeiras, tenham um rápido de adaptação, mas principalmente abre-se, se descortina uma oportunidade grande para novos entrantes, novos agentes, que vão certamente se interessar de uma maneira diferente em fazer crédito no agronegócio. Porque não apenas o arcabouço legal está sendo aprimorado, como o Instituto das Garantias, a forma como o próprio produtor vai se relacionar com o sistema financeiro, vai tudo isso permitir também uma redução dos custos de transação e o que é importante, dos custos que hoje os nossos produtores incorrem sempre que adentram a uma agência bancária. Então, é com esse espírito que essa lei traz de inovação, muito a calhar com esse momento de corrupção da própria economia, essa necessidade de inovação que a Expo Inter está nos trazendo, que surge a 13986. Eu anotei aqui essas 4 mudanças que me parece que vão modelar com maior intensidade essa questão do crédito. O Fundo Garantidor Solidário é uma inovação muito grande. Nós sabemos a dificuldade hoje de você compor o quadro de garantias e a nova lei traz a possibilidade muito criativa de você juntar um grupo que possa formar um Fundo Garantidor Solidário e assim oferecer ao sistema financeiro e aos demais agentes uma nova forma de garantia. Como bem lembrou também o Leonardo, o patrimônio rural de afetação, com garantias mais flexíveis, também deve contribuir para que os bancos se encorajem mais no processo de crédito aos nossos produtores, cooperativas e demais agentes. E aqui eu queria fazer uma observação. O Banco do Brasil, no qual eu trabalhei 40 anos, é hegemônico no crédito rural. Cumpriu com uma competência extraordinária esse papel e vem cumprindo e deve continuar cumprindo. Mas nós podemos imaginar que no ambiente, uma regulação como essa proposta pela 13986, o único agente de ter 60% de share é sinal de que alguns bancos não demonstraram apetite suficiente para também participar dessa parcela. De um bolo total de aproximadamente 240 bilhões de reais, que se compõe o financiamento anual do agronegócio, os bancos hoje, dessa indústria toda, detêm cerca de 40%. Desses 40%, o Banco do Brasil tem um share, uma participação de mercado, da ordem oscila entre 58% e 60%. O Banco do Brasil pode perfeitamente manter a sua participação em termos de volume de crédito. Isso tende a ser crescente pelos indicadores de crescimento do próprio agronegócio, que se estima em 50% nos próximos 10 anos, mas nós teremos inevitavelmente a correr
a entrada de muitos outros agentes, quer do sistema financeiro privado, grandes bancos certamente se interessarão mais por essas novas modalidades de garantia. Em última análise, acabo por diminuir o risco, acabo por mitigar o risco e encorajar o sistema financeiro a atender mais, atender melhor, com recursos apropriados e num juro adequado os produtores rurais brasileiros, sustentando dessa maneira esse incremento haverá inevitavelmente, tudo indica, os estudos todos apontam, para um protagonismo do Brasil cada vez maior no cenário do agronegócio mundial. Tudo sinaliza que essa perna fundamental da equação do agronegócio, que é o crédito, vai ter na 13986 um importante suporte. Então, juntamente com essa possibilidade de você ter o fundo garantidor, você ter a figura do patrimônio rural de afetação, nós temos a novidade da cédula imobiliária rural e da CPR, que também o Bernardo citou em relação à sua conformação, à sua configuração, e agora, com essa nova moldura legal, traz para o universo jurídico a possibilidade de você dar ao agente de crédito a garantia, a segurança, eu diria até a quase certeza, de, num prazo relativamente curto, alcançar essas mesmas garantias, haverá, como eu disse no início da minha fala, um encorajamento sistêmico de todo o sistema, eu diria, sem medo de errar, transformador, que diz respeito ao crédito do agronegócio. Nós vivemos um momento antes e depois dessas mudanças. Obviamente, haverá um período de aclimatação, um período de maturação. Por isso é tão importante uma obra como essa que nós estamos trazendo hoje para apresentação pelo Alexandre Mânica, assim como outros autores estão se debruçando. Inclusive, eu lembro que o Bernardo publicou um artigo com um título provocador e até, de certo modo, polêmico, antecipando a morte da CPR de gaveta, um artigo que já está circulando pelo Brasil, fazendo notar uma nova realidade. Porque o que é fundamental nesse momento, a meu ver, é nós interpretarmos qual é o espírito da lei. A Lei 13.986 traz o seu espírito essa possibilidade transformadora de nós fazermos uma verdadeira revolução antes e depois no apetite dos bancos pelo crédito. E a CPR de gaveta, enquanto ela estivesse, como o nome bem diz, adormecida numa gaveta, ela não estava apresentada nem para o mundo jurídico, nem para o mundo econômico, dificultando o financiamento tão necessário, repito novamente, para essa mudança de paradigma que está em curso do agro brasileiro, que já é o motor da nossa economia hoje, com mais de 20% de participação no PIB, conseguir, de uma maneira moderna, criativa, inovadora e qualificada, dar aos agentes financeiros essa condição de realmente atender às demandas crescentes pelo crédito. E aqui eu queria fazer um registro. Ao longo do meu tempo, presidente Afonsinho, nosso querido Senadinho, nós acostumamos a enaltecer com justa razão o trabalho da nossa Embrapa, extraordinário na área de pesquisa, o trabalho extraordinário dos nossos empreendedores rurais, as nossas fortalezas naturais, como terra, água, o nosso clima maravilhoso, toda a cadeia que cerca o agronegócio, no que diz respeito a novas tecnologias, maquinários agrícolas. Mas eu queria, e eu sempre reforçava nas minhas falas, enquanto superintendente do Banco do Brasil, o crédito era o fator menos comentado e menos, Deus, charmoso, até era o mais atacado pelos diversos agentes.
E hoje eu vejo, dentro dessa composição de competitividade do Brasil, o crédito ter a possibilidade de sofrer uma transformação que vai ajudar o Brasil, repito, a consolidar a sua de grande player universal, mundial, na área de alimentos. Porque, justamente, vai trazer todo o setor privado, os agentes privados, a olharem para o crédito do agronegócio com outros olhos. Era isso aí, presidente, me coloca... Muito obrigado, Edson. Obrigado. Passo a palavra, então, para a Caroline, para que traga questionamentos aos nossos três expositores. Presidente, sim, me permite, sempre é primeiro as damas, né? Mas se a Caroline me permitir 30 segundos só, fazer um balanço aqui de todas as manifestações. Eu acho muito interessante, porque cada uma abordou um tema e o Edson deu uma abordagem geral. O Brasil, sem dúvida nenhuma, já é um dos principais players do agronegócio mundial, né? A nossa pecuária, por exemplo, a primeira pecuária comercial do mundo. E todo o tema da pandemia que trouxe para a pauta do mundo a segurança alimentar e, sobretudo, que o mundo vai cobrar da China, vai colocar o Brasil num patamar ainda superior. Por isso a importância deste debate, do debate que vocês têm feito na comissão, porque a segurança jurídica hoje é um dos grandes entraves do Brasil. Sem dúvida. Não só no agro. Caroline. A Caroline integra o escritório... Caroline, diz aí, porque agora eu troquei de página aqui, não está aqui. Bouffler e Stefanello. Lá de Cruz Alta, Boa tarde, estão me ouvindo bem? Ouvindo bem. Eu, primeiramente, gostaria de cumprimentar os componentes aqui da nossa mesa virtual, digamos assim, o Dr. Bernardo, o Dr. Alexandre, o Dr. Edson, e um cumprimento especial ao nosso presidente, né, Dr. Ricardo Alfonsin, pelo excelente trabalho que vem desempenhando, né, à frente da nossa comissão. Gostaria também de cumprimentar o Dr. Leonardo por contribuir, então, com a realização deste evento, esse ano num formato um pouco diferente, mas não menos importante, também não menos proveitoso, né? Que bom que existem essas ferramentas que possibilitam a gente realizar esses eventos de forma digital e dar continuidade, então, ao debate sobre a lei do agro. Bom, essa lei, a meu ver, ela reflete uma tendência, né, de modernização nos institutos de direito civil, direito empresarial, buscando adaptá-la, né, a novas realidades de mercado, principalmente do ponto de vista da eficiência e da desburocratização. E ela é também um estímulo, né, ao financiamento privado, né, da atividade agropecuária, mas também ela busca trazer então, um pouco mais de segurança jurídica. E essa lei ela trouxe muitas novidades que foram muito bem apresentadas aqui pelos nossos painelistas. Eu começo aqui com o Dr. Alexandre Mani, que eu só gostaria de parabenizar pela obra. Eu já tive o privilégio de adquirir o e-book e é uma obra que tratou os principais players aqui do agronegócio de uma forma objetiva, bem fundamentada. Eu gostei particularmente que vocês referiram jurisprudências atuais, que isso facilita e contribui, né, para o dia a dia de nós, operadores do direito. Tá? Meus parabéns, doutor. Eu vou começar os questionamentos aqui com o doutor Bernardo. Eu já tive o privilégio de ouvi-lo em outras oportunidades falar sobre o CPR, então isso demonstra que ele tem propriedade para falar sobre o assunto. E o Dr. Bernardo trouxe assim, os principais pontos, né, da alteração da lei, que a lei do agro ela fez profundas e importantes alterações, né? E eu queria ouvir de ti, assim, quais os desafios para a transformação digital dos processos de emissão da CPR? Podia contar um pouquinho para a gente? Pessoal, só Obrigado. Só um momentinho, Bernardo. Como começou tarde, nós tivemos um atraso no início, nós temos que encerrar até 1h30. Então, eu vou pedir que sejamos breves.
Ok, presidente. Obrigado, doutora Caroline. Realmente existe desafios, como eu mencionei na minha fala no início, existe um desafio grande para a cadeia do agronegócio, essa implementação 100%, vamos dizer assim, da digitalização. É natural, a gente sabe que o produtor está lá na propriedade, cuidando da sua lavoura, do seu gado, da sua pecuária, e não tem digamos assim, essa disponibilidade de ir atrás, muitas vezes, de certificado digital, especialmente para a concretização da assinatura eletrônica. Existe aí um processo que é preciso ser feito para que se possa efetivar as assinaturas eletrônicas, que é exatamente o grande diferencial para a digitalização, né? Existem plataformas hoje, cabe aqui mencionar a plataforma da Bolsa Brasileira de Mercadorias, que é uma plataforma que a gente já conhece, já trabalha, que chama Bolsa Agro CPR, uma plataforma que permite exatamente gerar essa CPR digital com todas as suas ferramentas, com toda a segurança jurídica necessária, incluindo aí a assinatura eletrônica. Mas existe esse desafio para o agronegócio, que é a digitalização do produtor rural. Então, esse eu colocaria como um desafio. Tá? E um outro, secundariamente a esse, é a adesão dos cartórios. A gente que trabalha no dia a dia com isso vê que cada cartório parece que tem sua lei própria, né? Então, tu encontra resistências, enfim, todos aqui, os colegas trabalham e devem enfrentar isso também, né? Que já é carimbado nas nossas discussões aí. E, então, esse é um desafio que os cartórios adiram aí a essa modernização. Já há um movimento institucional da parte dos cartórios, é verdade, mas ainda a gente encontra realmente dificuldades nesse sentido, Carol. Tá bem. Mais uma perguntinha rápida. E como é que está a jurisprudência sobre esses títulos eletrônicos? Vocês podem comentar com a gente um pouco. Bom, então, rapidamente, o que se pode afirmar é que existe segurança jurídica hoje para os documentos eletrônicos, tá? Eu mencionaria aqui, se vocês quiserem anotar, um leading case do STJ, que é o recurso especial 1455-920 do DF, do Distrito Federal. O relator é o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, sempre brilhante no tratamento das questões do agronegócio, e o voto dele é exatamente no sentido de validar a assinatura eletrônica como requisito aí de validade do título. Se tratava, nesse caso, de um título de crédito, e o tribunal aqui do Rio Grande do Sul também tem algumas jurisprudências. Eu deixaria aqui a apelação civil 700-8458387, que enfrentou esse tema recentemente, não tão recente, mas em 2018, enfrentou essa questão e também validou a formatação digital com a assinatura digital dos documentos. Tá bem. Obrigada, doutor Bernardo. Agora com o doutor Edson. Primeiramente, parabéns pela exposição. O doutor conseguiu trazer assim, um apanhado geral, né, sobre as principais aí, alterações trazidas pela Lei do Agro. Mas eu queria ouvir um pouquinho mais do doutor sobre assim, as repercussões da Lei do Agro no crédito e nos custos para o produtor rural. Não sei se pode falar um pouquinho mais para a gente. Sim, é importante, dentre as várias vantagens que estão sendo percebidas na lei, Carol, existe, obviamente, essa questão do custo, que ela enfrenta a questão assim, elementar no mundo da concorrência. A partir do momento que você tem novos entrantes, novos atores, seja eles do sistema financeiro, seja eles do setor privado, não financeiro, inclusive, aderindo e financiando o agronegócio, você cria a competição. Em se criando a competição, você vai ter uma pressão que existe hoje sobre os custos de forma crescente. Os bancos vão precisar, principalmente os bancos, que são os grandes financiadores ainda do agronegócio e devem continuar tendo esse protagonismo, nós teremos outros protagonistas também. Então, eu vejo uma força muito grande do lado da pressão em cima dos custos, trazendo benefícios para os produtores.
Isso vai se refletir em taxas menores, os chamados penduricalhos, que são tão falados no agronegócio, em cima do nosso produtor rural. Nós teremos, com essa abertura de maior competição, com a entrada, inclusive, de novos bancos que estavam a risco no crédito rural, nós teremos uma pressão sobre o sistema financeiro e sobre os novos entrantes, diminuindo os custos, quer em termos de juros, eu prevejo uma queda, quer também nos demais custos que implicam nessa relação entre o tomador do crédito e o caso ofertante. O Edson, e os fundos internacionais, que você acessaria ou não? Sim, a mesma lógica, doutor Alfonso, que nós temos orientando o setor privado brasileiro de crédito ou público de crédito, onde o risco tem um fator fundamental, na hora de você dar um crédito para determinado agente, uma questão fundamental é a questão das garantias. Uma questão muito importante. Logicamente, como bem foi falado já, aqui existe a questão do arcabouço legal, existe a questão do ambiente de negócio, existe toda uma questão de atratividade desse investidor internacional que vai, obviamente, olhar o risco do Brasil, o risco do produtor, a possibilidade de vincular ou não determinada garantia, a questão da lei de afetação do patrimônio rural, tudo isso converge para uma atração maior do capital internacional. Agora, eu arriscaria dizer que a lei ela traz tantos benefícios que, independente de atrair ou não capital internacional, nós teremos um boom de crédito no agronegócio, inclusive com capitais nacionais. Não que o capital internacional não seja importante, mas a lei está dando uma configuração de tal sorte segura para o ambiente de negócios dos títulos do agro, que eu antevejo um apetite muito grande por parte do capital nacional, que estava a risco, repito, até o momento, por uma questão de governança, uma questão de insegurança jurídica do próprio agro, que, de certa forma, está sendo afastada com a 13986. Muito bem. Nós temos 5 minutos, Caroline. Tá bem. Então, doutor Edson, o senhor acha que todas as alterações da lei do agro, isso na prática vai facilitar um pouco a participação dos investidores estrangeiros, pelo que o doutor falou? É isso? Sim, facilita, sem dúvida, facilita. O Brasil já é um país que atrai capital estrangeiro para a Bolsa, muito embora nos últimos meses nós tenhamos um saldo negativo, mas nós temos que olhar o Brasil numa perspectiva de médio e longo prazo. E essa nova lei, tão bem explorada no livro pelo Alexandre, por outros autores que estão trazendo a decomposição dela para que ela se torne mais amigável e compreendida pelos agentes, o que é fundamental, ela terá um efeito mais imediato, no primeiro momento, internamente no país, mas tem sim poder para atrair capitais externos, que são sempre bem-vindos. Tá bem, obrigada. Tomara que isso aconteça na prática, né? Presidente, dá tempo de mais uma perguntinha para o doutor Alexandre? Sim, sim. Tá bem. Nós precisamos 2 minutinhos para encerrar aqui. Tá, doutor Alexandre, poderia falar sobre as garantias do patrimônio rural de afetação e seus efeitos? Sim, Carol. A exemplo do que o Edson falou, eu acho que surge aí como para nós aqui uma das grandes inovações da legislação, até porque ela pega emprestado do mercado, principalmente do mercado imobiliário, um instituto que já está dando certo, não é? Que é o patrimônio em afetação. Acho que isso é um passo fundamental, não é? Especialmente porque já vem dando certo no mercado imobiliário urbano, não é?
a fim de estimular. E aí concordo com a análise do colega, do Edson, de que existe sim um mercado muito grande interno, nacional, aí, um apetite não é enorme para injetar capital nesse setor, não é? E que estava sempre olhando para o agro com receio, com insegurança, não é? Porque nós não tínhamos instrumentos ou institutos que poderiam dar a segurança. Então, acho que nós temos agora um instituto que ele já foi experimentado em outro setor, ele vem para o setor do agro agora, já, digamos assim, com a experiência, já calejado, quer dizer, o mercado financeiro, ele já olha com bons olhos. Isso vai fazer seguramente com que aumente a oferta de crédito e, naturalmente, reduza o custo desse crédito, não é? Então, a gente está enxergando assim, de forma muito otimista a adesão desse instituto aí na nova legislação. Acho muito importante para o setor. Vai ser uma nova fronteira aí que vai se abrir. Muito bem. Muito obrigado. Carolina, infelizmente não temos mais tempo para se prosseguir. Precisaríamos de mais meia hora aí, pelo mínimo, Com né, certeza. de perguntas. E, então, o Leonardo quer dar uma palavrinha de encerramento, por favor. Bem, eu queria primeiro agradecer a todos, agradecer aos nossos painelistas, a ti, ao Afonsim, te parabenizar pelo título de cidadão de Porto Alegre, merecidíssimo, e convidar a todos os gaúchos, todos os brasileiros, todos que nos assistem. A Expo Inter ultrapassou os limites do campo. É muito mais que uma exposição agropecuária, é um orgulho e um patrimônio do Rio Grande do Brasil. A melhor forma de nós abraçarmos esse patrimônio e mantermos ele vivo, além desse trabalho que nós estamos fazendo e que vocês foram parte e entraram para a história conosco, presidente Ricardo Afonsim. Todos que participaram desta edição de 2020 entrarão seguramente para a história. A melhor forma de abraçar a Expo Inter é seguir ligado nessa grande programação no www.expointer.rs.gov.br. Muito obrigado pelo convite, um grande abraço. Muito bem. Obrigado, Leonardo, mais uma vez pela parceria. Obrigado aos integrantes, aos expositores que brilhantemente conseguiram manter dentro do seu tempo as exposições. Claro que o tema demandaria muito mais, ainda mais com o conhecimento que vocês têm. E então, agradecendo aos nossos integrantes da comissão e a todos que estão nos assistindo, e desejar aí uma boa semana e que acompanhe então nossa Expo Inter Digital, e mais uma vez cumprimentar o querido Leonardo da Máquina por esse trabalho maravilhoso que ele fez. Até logo, boa tarde a todos.